Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Estou gravando. Bom, o título desse projeto é Atitudes Alimentares e Estudantes Universitários. As instituições envolvidas são a UFPA, a Universidade Federal do Pará, e o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Agradeço a participação no Simpósio de Neurociências e Comportamento. Os autores dessa pesquisa: Carla Rodrigues, Sabrina Viana, Caroline Medeiros, Jennifer Souto e Tainá Santana. Bom, o comportamento ele é extremamente complexo, né? E podemos considerar que a formação desse comportamento é empírica. Então, nós somos formados pelas experiências, pelas coisas que passamos ao decorrer da vida. Então, o papel do ambiente verbal, né, tem uma grande importância na apresentação de estímulos que irão formar esses indivíduos, né? E nesse ambiente, nós podemos destacar a variável regra, né, juntamente com a justificativa, que tem o controle sobre esses comportamentos. Exemplo de regra de justificativa é: pare de comer carne, passe a comer o alimento X. Justificativa para essa regra: você vai ver que conseguirá ficar mais disposta, mais saudável e mais bonita. Considerando que diversas pessoas, diversos indivíduos têm constantemente acessos a essas regras e justificativas, elas podem ter controle do comportamento desses indivíduos. Relacionado a isso, nós podemos considerar a atitude alimentar. Quando nós vamos observar o comportamento alimentar, precisamos considerar as diversas variáveis que influenciam esse comportamento, né? As pessoas não comem apenas porque precisam fisiologicamente, elas comem porque gostam, elas comem porque têm uma relação afetiva com essa preparação, elas comem porque estão se sentindo sozinhas, por diversos motivos. Então, além de avaliar apenas o hábito alimentar, o consumo alimentar, é necessário avaliar a atitude alimentar. O que é isso? A atitude alimentar é a relação afetiva que o indivíduo tem com a comida. Então, o afeto, as lembranças, as crenças, os pensamentos, tudo que eu construo, não apenas positivo, mas negativo em relação à alimentação também, tá? Considerando que esses componentes são o afetivo, o cognitivo e o volitivo. E ao mesmo tempo que os indivíduos podem construir crenças muito positivas, eles podem construir crenças disfuncionais, tanto no sentido de um comer transtornado, né, um comer exagerado, quanto um desprezo por não ter controle, um desprezo por sentir vontade de comer algo e acreditar que não pode, né? E essas atitudes disfuncionais podem levar a atitudes compensatórias, né? Então, eu como isso, mas não posso, então eu vou fazer isso para compensar. E o indivíduo vive nessa balança, né? Faço isso, corro para poder compensar. Como isso, vomito para poder compensar. Às vezes estão relacionados a um padrão de beleza que é valorizado socialmente, né? Existem vários padrões, mas que foram mudando ao decorrer de décadas, mas existe hoje um padrão também de beleza, né, que é imposto, e essas pessoas tentam se adequar a esse tipo de padrão. Então, o objetivo desculpa, voltando. Então, foram escolhidos estudantes universitários porque a maior incidência desses transtornos e comportamentos de riscos, eles estão relacionados aos cursos que divulgam tanto a aparência física quanto um estilo de vida saudável, né? Cursos de nutrição, educação física estão relacionados a isso, principalmente, né? E o objetivo, então, foi identificar essas atitudes alimentares de estudantes de uma universidade privada na cidade de São Paulo. Os métodos. É um estudo transversal, tá, de abordagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNASP. A população foi composta de 191 universitários, tá, matriculados nessa instituição de ensino privado de São Paulo, e eles foram indivíduos de ambos os sexos, com idades igual ou maior de 18 anos, e que fizeram aceite do termo de consentimento livre e esclarecido.
A coleta de dados ocorreu por meio de formulário eletrônico na plataforma Google Docs, contendo questões sobre o curso de graduação, idade, sexo, peso, altura e o instrumento validado, que é a Escala de Atitudes Alimentares Transtornadas, a IT. Resultados. 191 universitários, tá? Na área de saúde, 31,9% de graduandos de nutrição, 17,9% de psicologia e 12,6% de enfermagem. A maioria do sexo feminino, tá? E a maioria entre brancos e pardos, com a idade média de 21 anos, tá? Tendo uma quantidade também variando entre 29 e 29 anos. O IMC médio foi de 22,8, que é um IMC considerado de eutrofia. A maioria dos participantes foram classificados de eutróficos, como aqui informa na tabela. Eu precisei adaptar essa tabela de comparação, tá? Porque eram resultados de outros estudos e eu vou conseguir adaptar para a apresentação, mas não agora para o vídeo. Mas os resultados da IT desse estudo estão aqui, tá? A escala de estudos alimentares transtornados, ela não tem ponto de corte, porém, quanto maior a pontuação, maior a chance de atitudes disfuncionais, né? De questões relacionadas ao comportamento de risco sobre o comportamento alimentar. Então, esse aqui nós tivemos 64 pontos. Quando comparamos com outros estudos, nós percebemos que ele está acima, né, da pontuação. Dependendo da subescala, ele não está abaixo, mas a média ele está acima, com 64 pontos. E nessa escala, né, é avaliada a relação desse indivíduo com a alimentação. Então, a relação com a alimentação, a preocupação com ganho de peso, práticas restritivas e compensatórias, tá? Então, quando nós vemos que o indivíduo está com uma pontuação, uma média assim, alta, né? Já liga um alerta de preocupação com a atitude alimentar desses indivíduos, tá bom? Então, nós consideramos que é preocupante que essas atitudes funcionais, como sentir raiva de ter fome, que foi o que foi respondido, né? O sentimento de culpa, preocupação excessiva com a alimentação, receio de engordar, são sinais de alerta para esses grupos específicos que apresentam esse comportamento. Então, é muito necessário que mais estudos sobre as variáveis do ambiente que levam a comportamentos disfuncionais na relação indivíduo-alimentação. Porque não basta apenas nós termos os dados sobre esses indivíduos têm atitudes alimentares transtornadas. Esses indivíduos aqui, esse grupo tem também. Mas quais são as variáveis que estão presentes vivenciadas por esse grupo que não estão no outro, né? O que tem influenciado nesse tipo de comportamento. Então, nós consideramos isso e esperamos aí novos estudos mais aprofundados sobre essa temática. As referências bibliográficas, e muito obrigada.